Seja bem-vindo, Vamos lá. Israel, Israel Santos. É um enorme prazer tê-lo aqui como convidado do Passos del Camino, um projeto sobre o caminho de Santiago e no caminho de Santiago, eh, com o objetivo de dar voz aos peregrinos e às suas histórias, às suas experiências reais e verdadeiras dentro do caminho de Santiago. Por isso, desde já, o meu muito obrigado por ter aceito este desafio e acho que estamos prontos para começar. Obrigado, Guilherme. Me sinto honrado e obrigado pelo convite. Então, Parabéns pelo seu trabalho aí. obrigado. Então, você, do pouco que eu sei de você, você já é uma pessoa dada muito a caminhar. ah, e, ah, e em que já faz muito tempo em que você caminha. Como surgiu a ideia de fazer o caminho de Santiago? Então, eu me aposentei, tá? Eu trabalhei muito tempo. Então, para comemorar a minha aposentadoria, eu resolvi fazer o Caminho de Santiago. Então, partiu daí. Mas depois que eu fiz o caminho, eu percebi que já tinha isso em mim há muito tempo. Eu não tinha claro, mas era isso que eu queria. Então, fazer o Caminho de Santiago foi uma grande descoberta. Foi muito bom. Mudou bastante meu modo de ver a vida e foi positivo. Como todos que fazem o caminho sentem isso, eu acho. É, sem dúvida mesmo. É assim, você fez o caminho francês, certo? Sim, caminho francês. Sim. Fiz em 29 Qual, dias. qual, qual é o sentimento que uma pessoa tem? Eu pergunto porque eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de fazer o caminho francês. Irei fazer um dia mais tarde. Mas pronto, tenho outros caminhos feitos. Mas qual é o sentimento que sente quando o caminho francês começa com uma etapa tão mítica, tão difícil, como uma etapa que leva de Saint-Jean-Pied-de-Port a Roncesvalles, no meio dos Pirineus, que é esta a primeira etapa do caminho francês, e logo no meio dos Pirineus. Qual é o sentimento? O que é que uma pessoa sente nesse momento? Então, Guilherme, o sentimento vem bem depois, tá? Então, eu ouvi falar sobre os Pirineus, era um terror. Alguns, inclusive, me aconselharam pelo bem de todos que não fizesse, que não haveria necessidade de fazer os Pirineus, ou se quisesse muito fazer, que eu fizesse até determinada altura, né, no Refúgio Orson, e a partir dali continuaria no dia seguinte. Mas eu tive aquele sentimento de fazer direto, encontrei alguns peregrinos que estavam seguindo, então eu fiz o caminho completo. Mas a minha preocupação desde o início era a questão física, tá? Era superar os Pirineus pela dificuldade física mesmo. A altura, o clima, toda essa história que você conhece bem sobre os Pirineus. Mas eu não contava com a grande experiência espiritual. Então, é puxado, é alto, é muito bonito, mas o sentimento, a experiência espiritual, eu não estava preparado para isso. Então, quer dizer, foi uma grande surpresa, um grande presente. Eu me preocupei muito com o físico, eu estava bem fisicamente, tanto é que eu subi, eu atravessei sem problema nenhum físico, né? Mas eu não contava com essa experiência espiritual, que a visão, tudo que acontece nos relacionamentos com as pessoas, então foi um grande prêmio. Foi bom não contar com isso, tá? Eu contava com sacrifício físico e de prêmio eu tive aquela experiência espiritual muito boa, muito positiva. Espetacular. Você já falou um bocado nesse sentido, mas, por exemplo, ah, uma das melhores coisas do caminho, para mim, e de certeza que também você vai concordar comigo, são as pessoas, são os peregrinos e não só, também os hospitaleiros, as pessoas dos albergues, os restaurantes, os locais por onde as pessoas dessas pequenas povoações por onde passamos são uma das melhores partes do caminho. Você tem, e se tem, pode-nos contar alguma história especial que teve com peregrinos ou com pessoas do caminho, como eu lhes gosto de chamar. Sim, são muitas as histórias, tá? É uma grande amizade que eu fiz no primeiro dia, tenho essa amizade até hoje, é com o peregrino do México, o Augusto.
Então nós começamos a sair de Saint-Jean, bem cedo, claro, e nós nos encontramos algumas vezes nos primeiros quilômetros, primeiros passos ali dos Pirineus. Só que não tínhamos muita afinidade. Nós, olá, olá, tecíamos algum comentário, mas seguíamos. E depois de alguns quilômetros, nós já estávamos caminhando juntos. E no meio do dia, mais ou menos, lá pelas 11 horas, nós já estávamos tomando lanche juntos, estávamos conversando, nos tornamos grandes, grandes amigos. E eu não falo inglês, não falo outro idioma. Ele é professor de inglês, falava espanhol, ele é mexicano, então ele me ajudou muito nesse aspecto também. O Augusto fez amizade com todos os peregrinos do caminho, e através deste Augusto eu me tornei amigo de todos os peregrinos, então não tive problema nesse sentido, tá? Então essa é uma das experiências que eu tive. Mas eu tive outras também, muitas, tá? Não dá nem para enumerar Sim, aqui, sim. mas tivemos, tá? Sei bem do que fala. Ah, até que já estamos aqui, até posso contar uma. Ah, sim, assim Sim, também. Eu também assim também tenho a oportunidade de contar um bocadinho. E eu, na terceira vez que eu fiz o caminho português, eu levava, eu sou muito fã de Santiago, e levava junto ao meu pau, que era um pau mesmo natural do monte, e preso no pau levava uma vieira e um Santiago assim deste tamanho, muito pequeno. Ah, no meio do caminho, o pau caiu-me e o Santiago caiu-me ao chão e ficou sem cabeça. E sim. naquele momento eu estava a andar com três peregrinas americanas. E eu, pronto, entretanto arranjei, comprei um bocado de cola e, e pronto, já consegui arranjar. E depois até me meti na mochila para não voltar a acontecer o mesmo. E quando em Santiago, eu no último dia, por um problema que tive no último dia, não tive a oportunidade de chegar a Santiago com elas. Então, à noite, depois da missa do peregrino, elas ligaram-me a perguntar onde é que eu estava, e eu disse que estava, e pediram para eu ir ter com elas a um bar, lá de Santiago. E quando deu a primeira surpresa, que elas compraram um Santiago igualzinho e me ofereceram. E foi, não, foi incrível mesmo. Então, pronto, é só uma pequena parte. Sim. Ah, continuando. Esta é uma pergunta difícil. Eu se calhar também não era capaz de responder. Mas se você tivesse que escolher uma etapa para fazer sempre a mesma etapa, só uma etapa, qual é que seria? Ah, seria o Cebreiro. O Cebreiro. Então, Guilherme, cada caminho é um caminho. O Sim, melhor caminho é o próximo que eu vou fazer, tá? Então, hoje seria o Cebreiro, sim, mas com certeza teria outros trechos, mas me perguntando agora seria o Cebreiro, tá? incrível. Sem dúvida, Hoje, me marcou bastante. não sei se foi hoje ou ontem, mas eu acho que foi hoje de manhã. Estava fazendo um vídeo também igual e fiz exatamente a mesma pergunta e disseram-me exatamente o mesmo. O Sobreiro também. É incrível. Israel, estamos só a terminar a primeira parte. Eu vou só terminar a primeira gravação e já continuamos, está bem? Ok. Obrigado.